Estudos recentes comprovaram que 60% da humanidade é avessa ao risco. São pessoas mais preocupadas naquilo que podem perder do que naquilo que podem ganhar. Ou seja, elas são avessas ao risco. Elas evitam o risco a todo custo. São as pessoas que valorizam excessivamente o ninho. São pessoas muito, falando a nível hormonal, ocitocina. Elas buscam a ocitocina, elas buscam a união, elas buscam, o conforto. A satisfação dessas pessoas está na zona de conforto. E, portanto, são pessoas com uma tendência a serem movidas pelo medo. Porque se você tem medo de perder algo, você passa a ser uma pessoa eventualmente passiva e de fácil manipulação. Por incrível que pareça, as pessoas mais facilmente manipuláveis são justamente as com a tendência conservadora. Porque elas esperam pelo super-homem. Elas esperam que alguém faça algo por elas. Eventualmente, aquilo que elas deveriam arregaçar as mangas e ir em busca, de fazer valer esta realidade. E dessas pessoas, grande parte são muito conservadoras. Elas não estão dispostas a abrir mão do seu conforto, da sua zona de conforto, do seu bem-estar, da sua estabilidade, em busca do novo. Os outros 40%, que são eventualmente considerados progressistas, são pessoas que elas não medem riscos. Geralmente elas estão mais preocupadas com o prazer que elas podem obter com algo do que aquilo que elas podem perder, porque elas são normalmente desapegadas. São pessoas normalmente arrojadas, elas vão em busca do prazer a todo custo. São pessoas muito dopamina. Tá certo? E essa dopamina, ela eventualmente também dá lugar a um outro hormônio chamado cortisol, o hormônio do estresse. Porque elas vivem o estresse da corredeira, E esse hormônio cortisol, ele regula os níveis de estresse, mas ele também está relacionado à busca de objetivos, ao esforço que as pessoas fazem para ir ao encontro dos seus objetivos. Então, o cortisol, ele não é necessariamente um hormônio ruim. Ele é um hormônio que está ali para equilibrar os níveis de serotonina. E o que é a serotonina? A serotonina é o hormônio da felicidade, do bem-estar, da satisfação. Sabe quando você está feliz por qualquer motivo? Tudo lhe faz sorrir? Níveis de serotonina também têm seus limites. A felicidade excessiva também tem seus limites. Quando você está muito feliz, muito satisfeito, muito alegre e conformado com tudo que está ao seu redor, você passa a correr menos risco, você passa a se acomodar. E esta acomodação, que geralmente se dá naquilo que nós chamamos acomodar-se na sua zona de conforto, começa a gerar um processo de depressão. A depressão se dá a partir do momento em que não há serotonina, mas também não há cortisol. É quando a coisa está parada, paralisada. É o tédio. Começa com o tédio. E aí você começa a achar vários motivos para estar naquela situação. Você se lembra de situações em que você era feliz, você eventualmente se lembra de situações em que você se aventurou, e nada disso é o agora. Você passa a viver no passado. Já as pessoas, os 40% que têm uma tendência a ir atrás dos seus objetivos,
Quando elas não alcançam seus objetivos, elas passam a viver também da ansiedade excessiva. E essa ansiedade, né, passa a aumentar o nível de cortisol. E ao aumentar o nível de cortisol, o nível de serotonina cai. E, pasme, essas pessoas passam também a querer, como elas têm uma tendência a querer satisfazer o prazer a todo custo, elas vão buscar isso através de alguma fuga, através de sexo, bebida, drogas, né? Alimentos, pessoas que comem de forma excessiva, tá certo? Por quê? Desses 40% que são mais progressistas, que vão mais em busca do prazer, apenas 5% são persistentes ao ponto de lutar até conseguir aquilo que querem. São os chamados determinados, as pessoas persistentes. E são as pessoas que geralmente alcançam sucesso na vida. Tá certo? Então, gente, como equilibrar isso? Usar hormônios? Não, jamais faça isso. O nosso corpo, ele tem um nível equilibrado nós chamamos de homeostase. Ele vai tentar equilibrar os níveis hormonais e cada organismo tem um nível hormonal específico. Não adianta um médico dizer, vai lá e compra, né? Esse produto aqui é riquíssimo em triptofano. Você vai tomar serotonina em excesso e cadê o cortisol? Cadê o estresse do dia a dia? Aquilo que vai fazer você em busca dos seus objetivos. Você vai ficar o quê? Feliz, deitado numa rede, tomando suquinho, né? E as coisas que precisam ser feitas, as responsabilidades que você precisa assumir. O estresse, ele não é uma doença. O estresse em excesso, ele pode ocasionar uma doença naquele que não sabe medir de forma intuitiva níveis de cortisol e de serotonina. Ou seja, estou me aborrecendo, eu vou recuar, vou relaxar. Isso chama-se resiliência emocional. Tá certo? Então, quando você tem resiliência emocional, você sabe que os níveis de cortisol estão altos. Por quê? Porque você está tendo muito aborrecimento, está se estressando, tá, sabe? Passando noite sem dormir. Então, eu tenho que recuar, eu tenho que tirar o quê? Tirar umas férias. Eu tenho que tirar um repouso, fazer um repouso, ir passear com a família, ir para o campo, ir para uma praia. Eu preciso de um momento para mim, eventualmente até para mim mesmo, para curtir o meu momento sozinho. O ser humano precisa disto. Quando, por outro lado, eu sinto que as coisas estão paradas demais, eu sinto que as coisas estão meio que a felicidade deu lugar ao tédio, sabe? E aí é hora de você fazer o quê? Partir para o risco, arregaçar as mangas e ir atrás de algum objetivo, de fazer alguma coisa que lhe traz felicidade, lhe traz satisfação, lhe traz prazer. Você vai começar a ativar o quê? Dopamina e cortisol. Você precisa se estressar. Um estresse saudável, normal. Quer ver? Quando você está numa montanha russa, num parque de diversões, né? Adrenalina, cortisol, dopamina, né? Você precisa fazer essa energia se movimentar. Você não pode ficar parado por muito tempo. Então, aqui está a explicação para isso. Jamais faça reposição hormonal. Não faça isso. Quer ver uma coisa? Pegue sol. Faz bem tanto ao deprimido quanto ao ansioso. O sol, ele traz vitamina D. E os raios solares, eles têm um poder, um potencial curativo fantástico. Eles vão ativar vários hormônios, inclusive, né? A melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando você pega sol de dia, normalmente à noite você tem um sono reparador. O sol, ele tem a capacidade também de fazer você expulsar do seu organismo as toxinas. Ele é um excelente detox, porque nós eliminamos muitas toxinas do nosso organismo através do suor. Então, pegar sol seria esse primeiro grande benefício que você poderia trazer para si, caso você esteja na depressão, caso você esteja na ansiedade. Para ambos o sol vai ser benéfico.
tá? A segunda coisa que eu tenho a lhe dizer, pratique exercícios. De preferência, sexo. A pessoa que não pratica exercícios e não pratica sexo, geralmente são pessoas que têm uma tendência, né, a reduzir seus níveis de serotonina. Serotonina, como eu disse, é o hormônio do prazer, da satisfação, de estar feliz. Sabe aquela pessoa que ri à toa? Ela tem serotonina em seu nível, em seu estado equilibrado. Dopamina, ou seja, aquilo que faz você ir atrás do seu parceiro, estar interessado no seu parceiro. Testosterona, a testosterona também é ativada dessa forma, é aquilo que, né, também junto com a dopamina quer o prazer, a testosterona ela quer, né, liberar energia, ela quer reproduzir, né, ela quer ir atrás, ela te dá o movimento, então, né, equilibra esse nível. E também os níveis de ocitocina, porque depois que você satisfez o prazer e você olha para aquela pessoa e é a pessoa que você quer estar com ela, você está se sentindo bem ao lado dela, vai te produzir o quê? Ocitocina. Então vai haver uma união. E quando você tem esses níveis, né, equilibrados, Douglas, e aí onde é que fica aí, né, o cortisol e a adrenalina? Lá fora, no trabalho, você vai se sentir inspirado quando você está com os níveis hormonais equilibrados, você se sente inspirado a ir atrás dos seus objetivos. E aí você consegue equilibrar o seu lado conservador com o seu lado progressista. Você consegue equilibrar, né, um ninho feliz, tá certo? Com a busca da caça, né? Com aquilo que está lá fora que você precisa trazer em benefício para o ninho. É só olhar a natureza, olha a águia. Ela tem um ninho onde ela tem o seu filhote, que ela se alimenta, é onde ela está sempre voltando para repousar, para descansar, tá certo? Mas ela corre o risco, ela faz o voo fatal, né? Em busca da caça, em busca do seu objetivo, e depois retorna, né, para a sua zona de conforto. Ela sabe equilibrar esses níveis, né, digamos hormonais, né, e assim nós podemos aprender com a natureza, tá certo? Então eu gostaria de esclarecer para vocês a importância de buscar essa homeostase. Douglas, todo mundo, quem está nos 60% conservador vai ser sempre conservador, e quem está nos 40% progressista sempre vai ser progressista? Não. Nisto há uma oscilação. É que quando você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai ver que quase sempre se mantém esse nível. Por quê? Porque há uma tendência na natureza, através da homeostase, a manter o equilíbrio. A natureza, tanto dentro de nós como fora, tende a manter esse equilíbrio. Algumas pessoas são excessivamente conservadoras, algumas pessoas são excessivamente progressistas. E tem que se respeitar a personalidade de cada um, tá certo? Entretanto, é importante que você estude, se conheça, se reconheça suficientemente para saber se o teu nível, né, de satisfação na caça está satisfatório, se o teu nível de satisfação no ninho está satisfatório. Ok? Se você ficou comigo até aqui e gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Eu agradeço. Shalom. A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle. É libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guilherme. Stop.